Ei, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui responder para vocês um comentário de uma seguidora lá do YouTube que fez a seguinte pergunta. Então, vocês acabaram de ler a pergunta e é mais ou menos o seguinte. O dentista, onde ela foi fazer uma avaliação, está cobrando um valor de entrada e ela está perguntando se é assim mesmo que funciona. Então eu vim conversar sobre esse valor de entrada com vocês e vim também trazer algumas dicas para a hora que você for fechar um contrato. Bom, primeira questão. O valor de entrada é um valor que eu também cobro aqui no meu consultório e ele engloba os seguintes pontos. Primeiro ponto, o tempo que o profissional vai ter que dedicar para você para estudar o seu caso e planejar tudo para o seu tratamento decorrer da melhor forma possível. Para não ser aquele tipo de tratamento que vai sendo jogado, sabe? Ah, chega aqui para a gente ver o que vai fazer na próxima manutenção. Então, assim, esse valor de entrada, normalmente você está pagando pelo planejamento, pelo preço do aparelho e pelas consultas de colagem do aparelho, que são várias consultas. E são consultas mais demoradas. Então, o valor de entrada, pelo menos aqui no meu consultório, eu explico bem isso para os meus pacientes, principalmente pelo planejamento. Porque na realidade, quando você vai num profissional, aliás, um profissional de qualidade, ele não vai simplesmente conversar com você e te falar, você tem que pôr um aparelho e pronto. Na realidade, ele vai chegar para você com o seu caso planejado, com seus problemas muito claros na cabeça e vai te dar normalmente duas opções de tratamento. Nessas duas opções, você vai escolher a que mais lhe interessa e o dentista já vai ter a certeza que essas duas opções de tratamento são viáveis e são as melhores formas que ele conhece para poder te tratar. Então, quando você está pagando esse valor de entrada, na realidade, você está pagando todo o planejamento desse profissional e tudo que ele teve que estudar para ter a capacidade de fazer esse planejamento. Então, o valor de entrada é justo por todo o estudo necessário para fazer o seu tratamento. Então agora eu vou conversar com vocês sobre um tipo de contrato que eu acho bem interessante, que chama o contrato de prazo fechado. O que é isso? Na realidade eu trabalho assim aqui no consultório e eu acho bem interessante, tanto que eu nem gosto de usar muito o termo manutenção, eu uso mais o termo mensalidade. Quando você vai no dentista e ele identifica o seu problema e traça todo o seu planejamento, na realidade ele vai te dizer o tempo com uma margem de erro, na realidade, para mais ou para menos, ele sempre deixa essa margem, que é necessário para realizar tudo o que foi programado. Caso você coopere, vá em todas as manutenções, não fique quebrando as pecinhas do aparelho e faça tudo o que o dentista te pedir, como o uso de elásticos e coisas assim. Se você fizer tudo da forma correta e tudo correr bem, ele tem uma forma de planejamento e um tempo que ele considera ideal para fazer aquilo. Então, na realidade, o dentista não te cobra manutenções do aparelho, ele te cobra o seu tratamento. Por exemplo, veio uma paciente no consultório, eu planejei todo o tratamento dela e dei duas opções de tratamento. Deixo ela escolher primeiro a opção de tratamento que ela acha adequada e eu já vou ter na minha cabeça o tempo necessário para poder fazer esse tratamento, o que eu vou utilizar para fazer esse tratamento e todas as necessidades que o paciente vai ter durante esse tempo de tratamento. Então, vou jogar um número aleatório. Vamos supor que o dentista tenha feito as contas e que, na realidade, esse tratamento para ele sairia no valor total de R$ 3.400. Então, o que o profissional vai fazer? Ele vai provavelmente pegar desse valor vai tirar um valor de entrada, que esse valor de entrada já vai pagar o planejamento, o aparelho e tudo mais, para ele também não ter prejuízo caso o paciente suma ou caso o paciente não retorne para fazer as manutenções, tá? E a partir daí ele vai dividir o restante desse valor em mensalidades. Então, na realidade, essa questão de você só pagar a manutenção quando você vai a uma consulta está meio errado, porque na realidade o profissional está te vendendo um tratamento, você está comprando esse tratamento, ele só dividiu para você de algumas vezes. Então, o interessante desse prazo fechado é que para o paciente, por mais que o dentista não consiga, por mais que ele tenha colaborado e o dentista não tenha conseguido finalizar no tempo correto, se já tem uma quantidade de mensalidades que ele vai ter que pagar, nesse caso, o paciente está seguro que ele sabe o que ele vai gastar, ele sabe que naquele tratamento ele não vai ter nenhuma surpresa. Por mais que demore
6 meses a mais, 5 meses a mais, por causa de alguma dificuldade de movimentação, algo assim que o próprio profissional não conseguiu prever, esse paciente não vai mais pagar a mensalidade. Então, hoje em dia, eu trabalho no meu consultório dessa forma, com prazos fechados de manutenção, exceto em casos que o paciente vem para mim, por exemplo, no meio de um tratamento. O caso foi planejado por outro dentista, eu peguei esse caso no meio do tratamento e nessas situações eu não costumo dar prazo tão definido de manutenções, porque tem algumas dificuldades, algumas intercorrências que acontecem nesse meio período. Eu posso gravar um outro vídeo para vocês explicando. Agora, sente só que eu vou dar algumas dicas além desse prazo fechado para você não ser pego de surpresa. Quando você for fechar um contrato, você tem que ficar atento às multas. Multas por atraso, por exemplo, se você não pagar, se sua data de vencimento é dia 10 e você só pagar dia 20, então é importante você focar bem nessas multas por atrasos e multas por faltas às consultas. Todo profissional pode, tem o direito de cobrar essas faltas e esses atrasos, porém, quando você assinar o contrato, fique esperto e veja se você acha justo o valor que ele está cobrando. E tem um outro valor que é cobrado, que muitas vezes ninguém espera quando vai desistir de um tratamento, que é a multa de rescisão contratual. Em alguns casos, já vi pacientes reclamarem que tiveram que pagar mais de 50% do valor do tratamento, em outros casos tiveram que pagar 70% do valor do tratamento. Então, fique esperto. Quando você for tratar, trate com alguém de confiança, fica de olho no contrato, nunca assina nada sem ler e depois me conta aqui se você já passou por algo parecido com isso.